Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os aspectos introdutórios do livro de Joel, do livro do profeta Joel. De modo resumido, verificaremos que essa profecia foi destinada ao reino de Judá, proclamada por volta de 835 a.C., e o seu conteúdo refere-se ao julgamento do povo de Deus. A terrível calamidade que os atingiria deveria levá-los ao arrependimento e a um autoexame muito profundo. Mas verificaremos também que a restauração de Judá se daria por completo com o derramamento do Espírito de Deus. O tema-chave do livro refere-se ao dia do Senhor, um dia de juízo, mas também um dia de salvação. Os versículos chaves do livro, como veremos, são 2, 11 a 13, 2, 28 a 32 e 3, 1 e 3, 5. Joel, cujo nome significa Jeová é Deus, é merecedor da nossa atenção porque a sua profecia foi citada pelos dois principais apóstolos nos dias do Novo Testamento. Pedro citou Joel em Atos 2,39 quando da sua primeira pregação, dizendo que aquilo que estava acontecendo, isso é, a vinda do Espírito Santo, era uma profecia que estava sendo cumprida e essa profecia era a profecia de Joel. E Paulo também o citou em Romanos 2,32, quando escreveu a sua mais impactante carta, na qual revelava a sua crença no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim como nas profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias, essa profecia de Joel merece a nossa atenção, pois é a viva voz de Deus para nós. Então, nós vamos estudá-la, considerando os aspectos introdutórios dessa profecia, desse livro. Então, em relação, em primeiro lugar, ao nome de Joel, vamos confirmar que o nome de Joel significa Jeová é Deus. Joel é um nome hebraico composto de Iavé mais El, um nome que se ajusta muito bem à profecia proferida que, por ser vista em 2:27 e 3:17, nos diz: sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Pelo significado do seu nome, é possível perceber uma breve confissão de fé dos seus pais diante da situação de contexto do povo Judá. Como reflexo da sua piedade e dependência do Senhor, ao nascer-lhes um filho, deram esse sugestivo nome a ele, o menino Joel, que depois se tornou o homem de Deus, o profeta de Deus, Joel. Além do nome, na Bíblia temos outras 14 pessoas chamadas Joel. Além do nome, então, a única informação que temos sobre a pessoa do profeta é que seu pai se chamava Petuel. Veja no capítulo 1, versículo 1. Além disso, não é possível identificar nada que nos dê informações sobre quando e onde Joel nasceu, quando e onde Joel viveu, qual era a sua idade, ou qual a atividade que ele exercia quando foi chamado por Deus. Mas um outro aspecto que devemos considerar agora se refere à personalidade de Joel. Nós não temos informações diretas sobre Joel, além daquelas que nós encontramos aqui no seu livro. É muito provável que ele tivesse nascido em Jerusalém ou em alguma cidadezinha, algum vilarejo próximo de Jerusalém. Pelo menos, lendo o livro, se pode deduzir que ele era muito familiarizado com as coisas que aconteciam em Jerusalém. O templo, os sacerdotes, os sacrifícios diários. Discute-se se ele teria sido um sacerdote ou algum crítico dos sacerdotes devido às suas palavras em 1:3 e 2:17. Através de uma análise do texto, é possível deduzir-se que Joel profetizou em Judá e Jerusalém. E ele pode ter sido até um sacerdote, diante das diversas referências a essa classe religiosa. A personalidade de Joel pode ser descrita como direta, corajosa, como um homem objetivo. Por isso podemos olhar então agora um outro aspecto do livro, em relação à data do livro. Aqui nós temos várias possíveis datas para esse livro.
primeiramente em 835 a.C., no período pré-exílico, no tempo do rei Joás, quando ele ainda era uma criança, isso é, quando o rei Joás ainda era uma criança, conforme 2 Reis 11:21. O livro pode ter sido escrito em 609, nos dias em que Jeremias ainda vivia, ou o livro poderia ser escrito em 400 a 350 a.C., no período pós-exílico. Nós temos estudiosos que optam por cada uma dessas datas. Mas a ausência de citações aos reis de Judá, a ausência de condenações contra a idolatria, ao se mencionar os pecados do povo, e a denúncia contra as nações vizinhas que espalharam Israel e repartiram Judá, saqueando ouro e prata e vendendo o povo, conforme nós lemos em 3:2-6, são algumas razões para que se considere o livro como pós-exílico, isso é, escrito por volta de 400 a 350 a.C. Mas a ênfase nos sacerdotes e a ausência de citação de reis pode ser entendida também como uma referência ao tempo de Joás, por volta de 835 a.C., que foi coroado, o rei Joás, aos 6 anos de idade, quando até a sua maturidade, Joiada, o sumo sacerdote, e os anciãos governaram o reino. A citação de inimigos locais encaixa-se melhor no contexto de 2 Reis 11:12. A posição de Joel também, antes de Amós, no cânon hebraico, na Bíblia hebraica, sugere uma data anterior, isso é, por volta do século IX. E a menção ao vale de Josafá, o último bom rei de Judá, e a citação de Joel por outros profetas, por exemplo, por Isaías, por Miqueias, por Amós, são razões pelas quais a grande maioria dos críticos considera Joel um profeta pré-exílico, sendo assim considerado o ano de 835, a data da escrita do livro. 835 a.C., é lógico. Então, podemos utilizar algumas provas para afirmar essa posição. O povo de Judá não é repreendido por causa da idolatria, indicando que poderíamos estar no tempo da reforma religiosa que Joiada, o sumo sacerdote, empreendeu. Sem dúvida, a religião já estava sofrendo do mal do formalismo, da religiosidade, e Joel, como verdadeiro profeta de Deus, antevia graves consequências se continuassem servindo o Senhor daquela maneira. Por isso, a sua palavra foi um chamamento ao arrependimento. Deus chamou Joel para transmitir sua mensagem a um povo que se desviava. A vida já não ia bem em Jerusalém, apesar das muitas atividades religiosas. Por isso, podemos considerar então Joel como profeta de Judá durante o reinado de Joás, conforme 2:1-9, 2:15, 2:23, 2:32, 3:1 e 3:20. A data do livro, então, pode ser bem recuada, ficando próxima dos anos 835, 850 a.C. Muitos dizem que Joel foi o primeiro profeta a registrar num livro as suas profecias. Você deve se lembrar que tivemos outros profetas. Por exemplo, Elias e Eliseu nunca escreveram um livro. Mas Joel foi o primeiro a que registrou as suas profecias. Num tempo em que Eliseu era profeta em Israel, Joel foi profeta em Judá. Um quarto aspecto que devemos considerar em relação aos destinatários da profecia. Com a má rainha Atália, a avó, e o mau rei Acasias, o pai do rei Joás, do pequeno rei Joás, como eles tinham morrido, e como Joiada, o sumo sacerdote temente a Deus, era o tutor do pequeno Joás, inspirado pelo Senhor, o profeta Joel viu a oportunidade de proclamar a necessidade de renovação, a necessidade de arrependimento.
Essa renovação viria depois que a condenação divina se fizesse sentir, provocando verdadeiro arrependimento. Portanto, é certo podermos considerar como destinatários dessa profecia o povo, isto é, as diversas faixas etárias, as autoridades civis e as autoridades religiosas como destinatários dessa profecia. Mas, especificamente, perceberemos que até os viciados na bebida e os sacerdotes merecem citações particulares, indicando que eram alvo das profecias de Deus, das profecias que o Senhor Deus dirigia ao seu povo, tentando-os levar ao arrependimento. Em quinto lugar, um quinto aspecto, em relação ao tema da profecia, temos que perceber o seguinte: o tema pode ser considerado: o dia do Senhor está perto. Eu repito, o dia do Senhor está perto. Por que podemos considerar esse tema como o tema de todo o livro? Porque a profecia de Joel tem dois objetivos, histórico e profético. Historicamente, a profecia chama Judá ao arrependimento como reação esperada do Senhor diante dos julgamentos severos que, através dos gafanhotos e seca, ele enviaria contra o seu povo. Para escaparem de uma devastação maior, era necessário arrependimento. O livro foi escrito também para advertir Judá e as nações vizinhas sobre o dia do Senhor. Profeticamente, a mensagem de Joel apresentava o futuro dia do Senhor, em que ele dominará os pagãos e libertará o seu povo. Porém, isso só aconteceria depois daquele verdadeiro arrependimento que Deus estava esperando. Em sexto lugar, um outro aspecto que devemos considerar é a mensagem do profeta Joel. Alguns têm chamado esse livro de profecias como a grande parábola dos gafanhotos. Consideram seu ensino como tema central da mensagem profética. Essa maneira de se referir ao livro deve-se ao fato de que no livro não temos uma série de profecias ou admoestações ou revelações, mas temos somente a descrição de apenas um incidente com a sua aplicação moral e espiritual. Observando-se o livro de modo rápido, percebemos que ele se divide em três partes: a descrição gráfica de uma terrível invasão de gafanhotos e, como consequência, o sofrimento do povo, razão pela qual todos são chamados ao arrependimento. Segunda parte, a semelhança da praga dos gafanhotos, o dia do Senhor chegará para separar os obedientes dos desobedientes. E em terceiro lugar, uma terceira parte do livro, a promessa de livramento mostra que se houver arrependimento, há de experimentar cada um do povo as ricas bênçãos de Deus e há de ver o juízo divino sobre os seus inimigos. E aí então podemos formar um outro aspecto, que é o sétimo aspecto dessa introdução, é o aspecto que se refere à relação da estrutura do texto. Qual é a estrutura desse livro de Joel? Exatamente essa que nós acabamos de mencionar. São três grandes ênfases. Primeiro, a praga dos gafanhotos. Literalmente, praga dos gafanhotos, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 1, versículo 20. Em segundo lugar, semelhança à praga dos gafanhotos. Isso é uma aplicação espiritual, que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 17. E depois, em terceiro lugar, o restante do livro, o livramento do dia do Senhor. Capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 21. Diante disso, então, podemos agora considerar um outro aspecto em relação às contribuições especiais de Joel. Tanto Pedro, em Atos 2, como Paulo, em Romanos 10, utilizam a profecia de Joel 2, 28 a 32 para proclamarem a vinda definitiva do Espírito Santo na nova aliança e a maneira de reatarmos a nossa comunhão com Deus ao invocarmos o seu nome.
Por isso Joel é conhecido e considerado o profeta do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Nenhum dos dois apóstolos afirma que a profecia se cumpriu integralmente, mas os dois afirmam que a vinda do Espírito Santo fazia parte dela e foi cumprida. A primeira parte cumpriu-se no início da igreja. A segunda parte continua a se cumprir ainda nos dias de hoje. Na vida de quem? Na vida de todos que invocam o nome do Senhor. Lembre-se do versículo de Paulo. Todo aquele que invocar o nome de Deus, do Senhor, será salvo. Exatamente. E a terceira parte da profecia vai se cumprir pouco antes do grande dia do Senhor, na volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, em nono lugar, em relação ao valor ético e teológico do livro, podemos perceber que o Senhor pode valer-se das crises para dar ao seu povo consciência da sua total dependência de Deus e da sua necessidade de arrependimento, de renovação espiritual. Em 10º lugar, em relação à razão e ao valor e à aplicação teológica da mensagem do livro, devemos destacar o seguinte: o verdadeiro arrependimento é algo que vem do coração, mesmo que muitas vezes o acompanhem manifestações exteriores. Segundo, a confissão dos nossos pecados faz-nos constatar que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos abençoar. Em terceiro lugar, as calamidades e catástrofes podem ser usadas por Deus para nos chamar a atenção, para nos chamar ao arrependimento. Quase que finalizando esses aspectos introdutórios, chegamos ao 11º aspecto introdutório, em relação à razão pela qual devemos estudar esse livro. Ao estudarmos essa profecia registrada pelo profeta Joel, certamente teremos uma experiência marcante, vislumbrando de modo claro a obra e o poder de Deus. E aí descobriremos que as profecias de Joel acertaram em cheio as realizações do Senhor. Ora, afinal, eram profecias dadas pelo próprio Senhor. Embora algumas das suas palavras sejam de juízo condenatório, sejam até assustadoras e causem temor, certamente essas palavras nos inspirarão. A grande marca desse querido profeta é a sua predição da vinda do Espírito Santo de modo definitivo a partir da nova aliança estabelecida por Jesus. Essa profecia se cumpriu de modo claro quando, na vinda do Espírito Santo, narrada por Lucas lá em Atos 2. Em 12º lugar, o que vamos encontrar no estudo dessa profecia? Eu espero que esse panorama introdutório te cative, atraia você para continuar conosco durante 10 estudos sobre Joel. Nós, ao estudarmos acuradamente essa profecia, vamos encontrar o duplo plano de Deus para o seu povo. Em primeiro lugar, um plano condenatório e disciplinador para corrigir os erros. Mas vamos encontrar também, em segundo lugar, uma grande promessa de defender zelosamente o seu povo, dando-nos o perdão dos pecados e também dando-nos o Espírito Santo, não com medida, mas abundantemente. Concluindo, então, o estudo das profecias e das palavras de Joel, o profeta do Espírito Santo, vão nos ajudar a perceber a grandeza e o profundo amor de Deus para conosco. Meu convite, então, a você é que nesses próximos 9 programas você seja fiel e tenha por propósito acompanhar-me nas reflexões que farei desse livro. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.